Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Célio Garcia e estou trazendo mais um estudo baseado aqui na revista Palavra e Vida, escrita nesse trimestre pelo saudoso pastor Exaltino. Inclusive eu quero indicar para você ler alguns livros do pastor Exaltino, são livros excelentes, é um dos grandes teólogos batistas que nós tivemos. Meu amado, eu quero pensar com você a partir então da primeira lição da nossa revista, que fala sobre a conversão que mudou a história. É baseado no capítulo 9 do livro de Atos. A conversão que mudou a história é a conversão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era chamado de Saulo de Tarso e um certo dia ele teve um encontro com Jesus, aproximadamente 3 anos depois da ressurreição de Jesus, e aquilo transformou a vida dele. Então, eu quero iniciar falando um pouquinho sobre a infância de um menino judeu. E eu quero indicar para você, inclusive, o livro Talmidim. O livro Talmidim é devocional, são devocionais escritos por Ed Renekiewicz, inclusive está disponível no aplicativo JFA. Lá tem algumas devocionais e uma das devocionais é do pastor Ed Renekiewicz, com o título Talmidim. E a primeira devocional é justamente esse título, Talmidim, que significa discípulos. Como nós não temos nada sobre a infância do apóstolo Paulo, nós vamos então lembrar o que acontecia na infância de um judeu. Provavelmente o que aconteceu com o apóstolo Paulo quando era criança. Com 5 anos ele era alfabetizado. Com 6 anos aprendia-se então todo o Pentateuco, de 6 a 10 anos o Pentateuco e de 10 a 12 anos o restante do Antigo Testamento. Com 15 anos então ia para a escola rabínica e a partir daí nós já temos a referência que a escola rabínica que o apóstolo Paulo teve foi com o fariseu Gamaliel. Então nós temos esta ênfase aí do próprio Paulo falando que ele era discípulo de Gamaliel. Quem era Paulo? Pois bem, Paulo ele era judeu, ele nasceu em Tarso, era descendente da tribo de Benjamim, né, que é uma das 12 tribos de Israel. Ele também tinha cidadania romana, e ele era fariseu. É interessante lembrarmos a história dos fariseus. Uma teoria que eu gosto muito é a diferença entre os fariseus e os saduceus, por exemplo. Os fariseus nasceram provavelmente ali no exílio babilônico, quando os judeus não tinham ali o templo para adorar, afastado então da sua terra, do seu povo, e eles então começaram a se juntar em grupos para estudar a lei. E desta forma, eles tinham uma estrutura muito parecida com os nossos cultos de hoje, um período de oração, de adoração e de estudo da palavra. E os fariseus, na época de Jesus, eram aqueles que estavam à frente das sinagogas. Então, provavelmente a sinagoga foi criada ali no exílio babilônico e quando Jesus chega, as sinagogas estão funcionando ali, administrado pelos fariseus. Os saduceus, ao contrário, eram responsáveis pelo templo, pelas atividades do templo, que na época de Jesus
era o templo de Herodes. O templo a época de Jesus e de Paulo, né, era o templo de Herodes, que foi destruído ali no ano 70 por Tito. Então Paulo, ele era fariseu, ele era um judeu ortodoxo, muito comprometido, com muito conhecimento do Antigo Testamento, muito zeloso. Ele praticava mesmo aquilo que ele acreditava. Ele era muito comprometido. Esta é a resposta de quem era Paulo. É interessante notarmos também a transformação que o apóstolo Paulo teve. O apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus, ele estava perseguindo a seita dos judeus, que era chamado O Caminho, que era o nome daqueles que seguiam Jesus, e durante essa perseguição ele tem um encontro com Jesus, e ele em cima do cavalo, ele cai do cavalo literalmente após uma luz muito intensa, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele já reconhece que aquele que estava naquela luz era o Senhor, e a resposta que ele tem é que era Jesus Cristo. Era Jesus Cristo falando com ele, e ali então ele teve a sua vida transformada, ele mudou completamente. Os estudos apontam que ele ficou, após esse encontro com Jesus, mais ou menos uns 10 anos, um pouco mais de 10 anos, alguns apontam para 12 anos, ele ficou ali estudando a palavra, sendo acompanhado por Barnabé, depois pelos apóstolos, e ele começou então a pregar o Evangelho. Esta transformação foi muito marcante na vida do apóstolo Paulo e da igreja. O apóstolo Paulo, ele se tornou o segundo maior nome do cristianismo. Primeiro Jesus, o Cristo, e segundo apóstolo Paulo, que foi o grande missionário e o grande escritor, né, que nós temos aí do Novo Testamento. São 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. É interessante falarmos também sobre a disposição para o serviço, que depois desse encontro com Jesus, dessa conversão, essa transformação, o apóstolo Paulo nunca mais parou de trabalhar e servir a Jesus. Ele se dedicou à obra missionária, à fundação de igrejas, ele se dedicou à pregação do Evangelho, e mesmo sofrendo muitas perseguições, tendo muitos problemas de saúde, o apóstolo Paulo sempre se manteve firme no propósito de servir a Jesus. Então, esse estudo ele tem uma relevância muito grande para nós, porque nos mostra um cristão comprometido com Cristo. A conversão que mudou a história é a conversão de Saulo de Tarso, que posteriormente começou a usar o seu nome Paulo. Inclusive tem alguns que usam até esse trocadilho de nome para fazer uma análise do nome no original, e fala que Paulo significa pequeno e Saulo grande. Então, o grande homem Saulo se tornou pequeno depois que teve esse encontro com Jesus. Porém, o que é mais comentado mesmo, que é o nome judeu, né, e o nome romano, que ele usou de acordo com a necessidade. Sendo assim, nós vemos que nenhum coração é tão duro que não possa aceitar Jesus. Apóstolo Paulo perseguia, tinha autorização e matava os cristãos na época, e mesmo um homem
tão rude a Jesus Cristo, a seita que chamava O Caminho, que posteriormente foram chamados de cristãos e hoje conhecemos como cristianismo, ele de perseguidor se tornou perseguido. Então imagina, um coração tão duro e aceitou Jesus. Então não desista dos seus familiares, dos seus amigos que ainda não aceitaram Jesus. E se você não aceitou Jesus, meu amado, saiba que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Também vemos que o propósito real de Deus para nós só pode ser descoberto em Cristo. Somente em Cristo estamos no centro da vontade de Deus. Há tempo para todo propósito. O propósito de Deus chegou para a tua vida. Isso ocorre a partir do encontro com Cristo. E por último, quem é convertido, quem foi regenerado, e qual a diferença entre convertido e regenerado? Que convertido, segundo John Stott, é aquilo que ocorre no homem. O homem se converte, e regenerado é aquilo que Deus faz no homem. Então a regeneração é feita pelo Espírito Santo e a conversão, então, é aquilo que se apresenta a partir do homem. São dois termos que precisamos falar. O convertido, então, ele quer servir ao Senhor, ele quer trabalhar para o Senhor, ele quer ajudar na obra do Senhor, ele não se sente bem se não estiver trabalhando para Deus e trabalhando na igreja fundada por Jesus Cristo. Sendo assim, meu amado, nós podemos concluir dizendo que da mesma forma que Deus tinha um plano para a vida do apóstolo Paulo, ele também tem um plano para a sua vida. Ele quer transformar a sua vida e ele quer te usar para a honra e glória dele. Que Deus te abençoe abundantemente. Todo sábado teremos um vídeo tratando da história do apóstolo Paulo e você pode acompanhar essa série aqui comigo. Deus te abençoe, estamos juntos, um forte abraço. Como indiquei no estudo, eu quero apresentar para você alguns livros. Esse aqui é muito importante para o seu aprofundamento nesse trimestre. É o comentário do livro de Atos pelo pastor Exaltino. Este livro, ele é consequência desse estudo que nós estamos tendo. Ele escreveu esse livro justamente para aprofundar. É uma coleção de 32 livros, e esse aqui vai te ajudar muito. Ainda temos outros livros nessa coleção. Temos, creio que 6 livros escritos pelo pastor Exaltino. Comentários sobre Pentateuco, sobre Gênesis, profetas menores, profetas maiores e também Salmos. Também quero apresentar para você o livro Talmidim. Talmidim, nós falamos no estudo, o livro do Kivitz. Este livro é muito interessante. Logo na sua primeira devocional, está aqui falando justamente sobre Talmidim e apresenta justamente o conteúdo do que acontecia com uma criança na sua iniciação ao estudo da lei e do Antigo Testamento. Isso aqui foi um presente do pastor Almi e ele está disponível também no seu celular, através do aplicativo JFA. Você entra lá em Devocionais e você vai encontrar esse livro, e tem 365 devocionais, e a primeira é sobre Talmidim. Talmidim significa discípulo. Quero te apresentar também esse livro. Na introdução desse estudo, faz um paralelo entre Jesus e Paulo, e o Conor faz isso muito bem.
Paulo e Jesus são duas figuras muito importantes no mundo e são os dois maiores nomes do cristianismo. Jesus, o primeiro, e o apóstolo Paulo, o grande missionário, o segundo. É um livro muito interessante também para o seu aprofundamento. Um outro livro, esse do Rinaldo Fabres, Paulo, apóstolo dos gentios. Também é um livro muito estudado, é um livro muito interessante e também indico para o seu estudo. E por último, um clássico da literatura teológica sobre o apóstolo Paulo, F.F. Bruce, Paulo, o apóstolo da graça. Esse aqui também não pode faltar na sua biblioteca. Se você quer se aprofundar na teologia paulina, estude esse livro. Eu quero então te dizer que esses livros são fáceis de você encontrar para comprar. Uma pesquisa muito breve no Google você encontra com facilidade. Que Deus te abençoe e estamos juntos aí no próximo sábado para dar continuidade ao nosso estudo.